meu baixinho? Opa, melhorou. Queridos irmãos, querida igreja, uma boa noite. Um ótimo Natal cheio de alegria e com esse coral maravilhoso que formamos juntos enquanto aquele quarteto esteve aqui provocando a gente para louvar a Jesus. Eu estava dizendo para o Roberto, apesar dele, o coral foi muito maravilhoso, né? Ele estava meio desentonado assim, mas ele conseguiu provocar a gente. E deixa eu perguntar para vocês já pensaram em fazermos um coral com esta congregação? Olha aí, hein, Edna? De repente aquele quarteto gera, não é? Engaria mais pessoas para a gente criar um coral. Porque eu gostei, eu estou falando sério. Eu gosto de música. E quando eu percebo que quem está aqui na frente consegue provocar quem está sentado a exaltar o nome de Jesus com empolgação, com alegria, isso, como o Roberto falou, contagia. E louvor combina com o Natal. O Senhor Jesus, Ele merece o nosso louvor. Queridos, as estrelinhas aqui já pregaram, cada estrelinha com o seu significado, com a sua palavra. Mas agora eu gostaria de convidar vocês para juntos realizarmos um estudo bíblico. Hoje eu não vou apresentar nada. Aliás, teve alguém que puxou a minha orelha ali, né? Você vai apresentar hoje alguma coisa, rapaz? Eu disse, não, hoje a gente vai estudar a palavra, né? Embora que as apresentações são estudos da palavra, não é? Mas eu gostaria de provocá-los agora para a gente juntos responder a seguinte questão: o que falta acontecer para o Senhor Jesus voltar? Que tal? Vamos buscar na Bíblia a resposta para essa questão? Na verdade, sim. E aí, deixa eu abrir aqui o meu material. Nós iremos responder essa questão através de 4 outras. A primeira delas é a seguinte: Jesus, ele veio e ele foi. O Espírito Santo, ele veio e ficou aqui. Segunda, mas por que mesmo o Senhor Jesus, ele veio e ele foi? Precário nosso. E a terceira questão: o que exatamente Jesus faz no céu hoje e quando ele voltar? E aí virá a última, que é o título desta mensagem: o que falta acontecer para Jesus retornar? E aí a gente vai buscar na palavra as respostas para essas indagações e quem sabe a gente consegue aquele feito que o Senhor Jesus, por meio da sua pessoa, por meio da sua palavra, ele conseguiu lá no caminho de Emaús. Vocês se lembram daquela história? Como é que ficaram os corações daqueles 2 discípulos quando Jesus expôs a sua palavra para eles? A Bíblia diz que o coração deles ardia. O objetivo do Natal bíblico, o objetivo da palavra de Deus estudada é esse: é arder, fazer arder o coração daqueles que comemoram o Natal, mas não se satisfazem com isso. Eles almejam o retorno não mais do menino, mas do homem Deus Jesus Cristo. Então vamos lá, eu quero abrir a Bíblia no primeiro texto e convido vocês a irmos juntos até o Evangelho de João. João capítulo 1. Deixa eu ver aqui o versículo. João capítulo 1. E aí eu quero garantir que todos me acompanhem. Se você perceber algum colega, algum irmão que está sem Bíblia ou se atrapalhou na hora de achar o texto, dá uma força. Eu acredito na palavra. Jesus, ele disse em João 17,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a gente vai examinar a verdade nessa noite. E quem sabe, se essa verdade ela não santificará algum coração que está um pouco afastado do Salvador, um pouco distante do Senhor. Verdade? Então vamos lá. Todos já abriram a Bíblia em João 1,14, sim ou não? Sim. Então, vamos orar. Querido Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor já foi louvado, o Senhor tem sido engrandecido através desse culto, através dos momentos de louvor, da apresentação aqui do jogral, de cada parte desse culto. Mas agora, Senhor, chegou o momento onde o Senhor mesmo, por meio da sua palavra, poderá tocar o coração daqueles que vieram cultuar. E a gente pede, por favor, nos ajude a entender o que é que falta acontecer para que o Senhor regresse e venha buscar a sua igreja. Estamos com a Bíblia aberta, Senhor, abre também o nosso coração. Eu te imploramos em nome de Jesus. Amém. João ele escreveu assim, João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vejam que João fala que Jesus habitou entre nós. Na nova Bíblia Viva, esse mesmo texto, ele diz assim, ó, nessa outra versão, aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra. Mas deixa eu te dizer, essa morada, essa habitação que o Salvador ele fez aqui, ela de fato precisava ser temporária. O Senhor Jesus ele morou provisoriamente aqui entre nós. Agora, teve alguém que tinha a função, e está executando essa função de morar permanentemente aqui na terra e em nós. E aí eu quero convidar vocês no capítulo 14 ainda de João, no verso 16, encontrarmos essa pessoa. Quem é que quando Jesus ele voltou ao céu, ele disse assim, olha, você vai ficar em todo lugar. E não provisoriamente. Você vai ficar permanentemente aqui na terra. Vamos lá, João capítulo 14, a gente vai ler o verso 16. Você já? Maravilha. Olha a oração do Salvador. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que coisa interessante. E o verso 17, ele continua essa oração, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele que habita convosco e estará em vós. Aparentemente é a mesma palavrinha, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, o Espírito Santo ele habita em vós, mas funções diferentes. A função de Jesus era habitar realmente provisoriamente, por um tempo. Mas o Espírito Santo, e eu preciso que vocês gravem esta verdade, esta profecia, porque precisaremos dela mais para frente do céu. O Espírito Santo, irmãos, esse sim, essa pessoa divina, ele precisa habitar, não provisoriamente, temporariamente, com data de validade, mas para sempre, permanentemente em nós. Tá certo? Vamos lá, ok. Tudo bem, Jesus ele então tem essa função. Mas por que ele veio e foi? A gente se lembra, ainda aqui em João, nos 3 primeiros versículos do capítulo 14.
Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em quem? Crede em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele prometeu? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ok, então Jesus, ele veio, ele foi com esse objetivo: preparar lugar para aqueles que dizem crer nele, e então voltar e nos levar para a casa do Pai. Deixa eu dizer para vocês, o profeta Daniel, ele viu Jesus voltando de volta para o céu. Vocês querem ver? O profeta Daniel, vendo Jesus, ele saiu da terra, voltando para o céu para preparar lugar para a gente. Então vamos lá em Daniel. No capítulo 7, no verso 13, a gente vai poder vislumbrar do ponto de vista de Daniel. O profeta Daniel, ele enxergou esse momento onde Jesus ele foi preparar lugar lá na casa do Pai. E a gente vai acompanhar agora. Daniel capítulo 7, a partir do verso 13. Vamos ler juntos? Olha só, aqui nessa versão diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Quem é que está falando aqui? O profeta Daniel, é verdade. E eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aí Daniel diz no verso 14: foi-lhe dado domínio e glória, e diz mais assim, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E a gente olha assim, como assim? Esse texto ele deveria apresentar Jesus preparando um lugar lá na casa do Pai. Eu vou dizer para vocês, esse texto revela exatamente isso. Mas de que forma? O que significa preparar um lugar para seres pecadores lá na casa do Pai? Vamos voltar alguns versículos. Lá no verso 9, a gente vê Daniel, ele relatando o seguinte, pessoal. Continuei, verso 9, verso 10, tá? Continuei orando até que foram postos o quê? Uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E no verso 10, Daniel ele viu: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares do sertão e miríades de miríades estavam diante dele. E diz assim: assentou-se o quê? O tribunal, e abriram-se os livros. Olha que coisa curiosa. E se eu disser para vocês que, de fato, quando Jesus ele disse que foi preparar lugar para a gente lá no céu, isso tem a ver com um tribunal, isso tem a ver com livros, registros, e portanto tem a ver com um julgamento. Que coisa curiosa, né? Porque geralmente, veja, o que é que a cristandade ela crê? Ela crê que Jesus está de boa, lá no céu, os anjos estão tocando harpas já há quase 2000 anos, e vai assim, dá na cabeça de Jesus, em algum momento ele vai descer e haverá
então o cumprimento da promessa do voltarei e nos receberei para mim. É por aí que os nossos queridos irmãos católicos, queridos irmãos evangélicos, eles acreditam. Mas a palavra de Deus, por meio dos seus profetas, nos ensina algo completamente diferente. Veja, preparar lugar para a gente tem a ver com eu preciso julgar. Porque no julgamento eu vou separar aqueles que creem de verdade daqueles que na verdade não creem. Daqueles que querem ver Jesus voltar e ver cumprir a promessa de receber a gente lá no céu, e aqueles que se empolgam mais com as coisas desse mundo. Então, veja, as primeiras lições que eu quero oportunizar para os meus irmãos nesta noite é essa. O Senhor Jesus, Ele habitou entre nós, mas a habitação dele era temporária. Ele voltou para o céu para preparar lugar para a gente, através do tribunal, através do julgamento. E ele deixou alguém aqui cuidando da igreja, ele deixou alguém cuidando daqueles que um dia ele vai, não é, receber e levar para o céu. E essa pessoa que está cuidando não é um ser humano, não é um líder religioso, é uma pessoa divina, assim como Jesus, o Espírito Santo. Está certo? Ok, mas o que exatamente Jesus faz no céu hoje? E quando ele voltará? Paulo, ele era um fariseu. Paulo, portanto, é um camarada que estudava muito o Antigo Testamento. E ele sabe responder essa pergunta com estilo, com detalhes. Vamos até aí. O livro de Hebreus, escrito de acordo com Ellen White por Paulo, no capítulo 8 de Hebreus, a gente vai dar uma olhada lá no verso 4. Paulo vai revelar para a gente algo interessante, irmãos. E aí a gente vai entender como assim Jesus está no tribunal, julgando e preparando o lugar para a gente. Está certo? Hebreus capítulo 8, verso 4. Todos já acharam? Joia. Então, vamos acompanhar. Paulo ele começa dizendo assim, eu quero ler o verso 4 e o verso 5 com vocês. Ele diz assim, olha, se ele estivesse na terra e esse sujeito aqui, ele é Jesus. Certo? Então, a gente poderia dizer assim, ora, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. E eu vou parar por aqui. Vocês percebem que Paulo está dizendo, se Jesus ele ainda habitasse aqui com a gente, se ele não tivesse apenas habitado temporariamente, logo subido para o céu, ele nem sacerdote seria. Poxa, Paulo, como assim? Acho que Paulo se engana. O que é que vocês acham? Um profeta inspirado por Deus, ele se engana? Ele não pode errar, senão não é inspirado. Não é? O que é que Paulo está querendo dizer? Aí eu peço para você olhar o capítulo 7. Dá uma olhada agora no capítulo 7 de Hebreus, no verso 14. Olha o que Paulo está querendo dizer. No verso 14, Paulo escreveu assim, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de que tribo? Da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Opa, faz sentido. E aí deixa eu me detalhar para garantir, se de repente alguém entre nós, e mesmo as criancinhas, tá certo? Irmão, como assim? A gente sabe que havia uma tribo que foi escolhida
para ser aquela tribo de onde sairiam quem? Os levitas que cuidariam do templo, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas sendo que Jesus, o Deus eterno, que se fez bebezinho e nasceu de Maria, casada com José, o casal de onde Jesus veio não era um casal de levitas, era um casal da tribo de Judá. E aí Paulo está dizendo, da tribo de Judá não eram eleitos sacerdotes. Ou seja, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele não poderia fazer muita coisa se ele continuasse aqui na terra. Embora ele seja Deus, ele precisava cumprir com a sua função. E essa função de Jesus, no momento, não poderia ser exercida aqui na terra. Então, deixa eu dizer, está tudo certo. O fato de Jesus não estar aqui entre nós, o fato do bebezinho ter crescido, se tornado homem, sofrido, morrido, ressuscitado e voltado para o céu, está tudo certo. Está tudo dentro do plano dos confortos, como a gente disse. Porque, irmãos, há um plano de redenção. O mal, o pecado, seja por dentro da gente ou fora da gente, antes de existir, Deus ele já sabia, ele tinha elaborado um plano, e esse plano, pontualmente, rigorosamente, está sendo executado. Agora deixa eu dizer, o que esse sacerdote, aqui na terra, ele fazia? Porque Paulo, quando a gente leu no capítulo 8, verso 5, a gente viu que os sacerdotes, eles ministravam em figuras e sombras de coisas celestes. Mas qual era a função de um sacerdote? A gente vai agora no capítulo 8, começar o capítulo 8. Tá certo? A gente já leu 2 versículos do capítulo 8. Eu quero começar o capítulo 8. Paulo diz assim, Hebreus capítulo 8, a partir do primeiro verso. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade aonde? Nos céus. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Nos céus. Aí no verso 2 ele diz assim, ó, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Opa! Aí a gente entende o seguinte, aquele tabernáculo lá do Antigo Testamento, que havia sido erigido por Moisés, pelo povo que havia saído do Egito, aquele tabernáculo, ele era uma cópia, ele era uma figura, ele era uma sombra, ele era um símbolo do verdadeiro tabernáculo, que Daniel chama de tribunal. Olha que coisa interessante. Então, assim, lá no Antigo Testamento, aqueles serviços lá no tabernáculo, eles traziam uma ideia dos serviços que o Senhor Jesus exerceria no tabernáculo celestial. E aí deixa eu dizer para vocês, Jesus ele nasceu de Maria como ser humano, mas a gente sabe, ele já existia como Deus desde a eternidade. Da mesma forma, antes do início do sacerdócio levítico, antes do início do funcionamento daqueles tabernáculos daqui da terra, antes da origem do mal, do universo, antes do Gênesis, portanto, né, Jesus já existia e ele tinha um plano perfeito para combater o mal. O QG desse plano, e quando a gente diz assim, QG, essas duas letrinhas querem dizer o quê? Quartel-general, não é assim? O
que chega esse plano da redenção em um santuário celestial. Ou tribunal, como a gente viu lá na versão de Daniel, de onde veio o tabernáculo israelita no deserto e o templo de Salomão. Então, após o bebê nascer, crescer, vencer o mal, morrer na cruz, ele voltou para o QG, ele voltou para o quartel-general para dar continuidade ao plano de salvação. Mas, como a gente já viu, ele deixou um substituto, ele deixou o Senhor Espírito Santo aqui na terra. E agora, a fase do plano de redenção que está sendo executada é aquela onde o Senhor Jesus ele é juiz, ele é sumo sacerdote, ele é advogado, ele é cordeiro, ele é anjo, ele é homem e continua sendo Deus. Tudo junto. Mas por quê? Tantas funções acumuladas em uma pessoa só. Porque a gente sabe, irmãos, que o mal, ele envolveu Deus. Lá no céu existia um camarada que era perfeito, mas ele não era escravo dessa perfeição, e ele trocou a sua perfeição para se tornar o pai da mentira. E esse pai da mentira, ele acusou Deus de coisas terríveis. Imagina Deus, ele ser acusado, por exemplo, o senhor é vaidoso, o senhor cria criaturas por vaidade, só para receber adoração. Imagina que eu sabia. E como que Deus então iria resolver esse problema? E a gente sabe, se Deus destruísse, a dúvida seria eterna. Por outro lado, se Deus ele deixasse aquele insolente, blasfemador, vivo, ele iria continuar causando muitos problemas. Mas Deus poderia mostrar quem esse camarada é e quem, por outro lado, Deus é. É somente contrastando os dois caracteres, as duas personalidades, os dois estilos de vida, que Deus lhe daria uma chance de a gente escolher com quem seríamos iguais, parecidos. Olha que plano perfeito, extraordinário. Irmãos, Jesus então, ele subiu ao céu e ele está desempenhando essas funções. Lá no capítulo 7, a gente já foi no capítulo 7, vamos voltar aí, aqui em Hebreus, tá certo? Deixa eu ver o versículo. A partir do verso 23, Paulo ele detalha um pouco mais. Ok, como é que esse juiz, esse sumo sacerdote, como é que ele exerce a sua função lá no tribunal? Aí Paulo escreveu assim, Hebreus capítulo 7, a gente vai ler a partir do verso 23, tá? Paulo escreveu, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, e aí agora vai se referir a Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E aí ele fala sobre Jesus ainda. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para fazer o que, irmãos? Como é que diz aí na sua versão? Interceder por eles. Olha o que Jesus faz pela gente. Aí no verso 26 Paulo continua. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E o verso 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E no capítulo 9, agora no versículo 27, olha como Paulo ele termina essa linha de pensamento. Ele diz assim, ó, vocês estão me acompanhando?
Hebreus capítulo 9, verso 27, tá? Ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, olha o que ele diz no 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então veja, existe o cronograma, existe o plano, e o Senhor Jesus pontualmente, Ele está cumprindo esse plano. Ele ainda não voltou, porque Ele está cumprindo esse cronograma. A gente acabou de ver que Paulo, ele disse: olha, aquele pessoal, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, eram grande quantidade, porque eles morriam. E a gente se lembra que depois de Arão, vieram os filhos de Arão, Eleazar e por aí vai, eram muitos. Mas Jesus é um só, porque Jesus é eterno. Aqueles morriam e o outro tinha que continuar aquela função. Mas Jesus, ele morreu, como ele tem vida em si mesmo, ele ressuscitou e ele continua trabalhando em favor da gente. E ele diz, Paulo, ele diz: olha, quando ele terminar esse trabalho, ele aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Mas deixa eu chamar a atenção dos meus irmãos aqui para esse texto do verso 28, porque Paulo diz assim: ó, para tirar os pecados de muitos. Deixa eu mexer com vocês. Por que Paulo disse assim, para tirar o pecado de todos? Interessante isso, não é? Ora, Jesus, ele é poderoso. Por que ele não vai tirar o pecado de todos? Por que ele vai tirar o pecado de muitos? Irmãos, Jesus é poderoso. Ele está cumprindo rigorosamente o plano que ele havia estabelecido. Mas tem um detalhe aí: as nossas escolhas. Vocês entendem? O Senhor Jesus, ele virá uma segunda vez. Pode ter certeza, assim como ele veio lá na manjedoura há 2.000 anos atrás, ele virá a segunda vez. Mas Paulo está dizendo assim: ele estará no céu, tirando o pecado de muitos. Mas ele não disse, ele está tirando o pecado de todos. Por quê? Eu quero terminar esta reflexão, esse estudo bíblico, trazendo para vocês o que o Apocalipse ele fala sobre essa parte de tirar o pecado de muitos, mas não de todos. Existe um poder insolente, também blasfemo, controlado por aquele camarada que eu havia mencionado agora há pouco, que está criando um outro plano, mas não é o plano da redenção, é o plano da perdição. E deixa eu dizer para vocês, a gente vai ler o que o profeta João escreveu sobre isso. Existe um risco muito grande de eu, em vez de fazer parte do plano da redenção, estar fazendo exatamente parte do plano da perdição. E pior, achando que eu estou me preparando para a volta do Senhor. Olha que coisa terrível. Mas, irmão, existe essa profecia? Existe. E ela está também se cumprindo mais. Vamos ao Apocalipse? Por gentileza. Apocalipse capítulo 13. A gente vai ler aqui alguns versículos. Apocalipse 13. Você vai procurar, meu querido irmão, minha querida irmã, verso 5. Vai? Apocalipse 13, verso 5.
E aí, você já achou? Amém. Então, maravilha. Eu quero muito que você acompanhe comigo, porque eu acredito que a palavra do Senhor, o estudo bíblico, ele é capaz de fazer a gente enxergar coisas que a gente não enxerga, porque ele lança luz naquelas partes escuras que é a vida da gente, quem sabe o caráter da gente possui. Tá certo? Apocalipse capítulo 13, o verso 5, olha que profecia difícil. João escreveu assim: foi-lhe dada uma boca que profere o quê? Arrogância, né? E blasfêmias, e autoridade para agir, e aí ele fala sobre um período de tempo. Quantos meses tem na sua vida? 42 meses? Olha que curioso, né? Puxa, então tem alguém que está agindo por 42 meses e agindo de que forma? Com arrogância, com blasfêmia, mas com autoridade, durante 42 meses. O próximo texto diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra quem? Contra Deus. Olha aí, vamos listar. Essas arrogâncias, essas blasfêmias são primeiramente contra Deus, mas também contra o quê? Para difamar o quê? O nome. E difamar também o quê? Opa, o tabernáculo. Mas pera lá, tabernáculo na Bíblia é sinônimo de quê? Tribunal. Não esqueçam disso. Poxa, mas pera lá, então existe um poder blasfemo que está fazendo o seguinte: ele está blasfemando de forma arrogante contra Deus, contra o seu nome e contra o seu tribunal. E João ele continua dizendo assim: a saber os que habitam no céu. O verso 7 fala sobre quantas pessoas estão envolvidas nesse plano de perdição. E aí eu quero muito que você preste atenção nesse trecho. A Bíblia diz assim, Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Mas aí os santos venceram esse poder. É assim que está escrito? Irmãos, não é assim que está escrito. A Bíblia diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem é que vence aqui? Esse poder blasfemo, arrogante, que está brigando contra Deus, contra o tribunal de Deus, está vencendo os santos. E o finalzinho do verso diz assim: deu-se ainda autoridade sobre quem? Cada tribo, povo, língua e nação. O verso 8: e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ok. É um bocado de conteúdo, tem muitos símbolos aqui, mas tem uma mensagem que eu quero decodificar e deixar bem cristalino para nós hoje à noite. Irmãos, assim como o Senhor Jesus, ele passou 42 meses pregando, e aí eu quero te chamar a atenção para você pensar comigo, calcular comigo. Eu sei que matemática, em geral, não é a matéria preferida, mas eu prometo não puxar muito de vocês. 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Vamos calcular comigo. Um ano tem quantos meses? Tem 12. Estamos terminando 2022, o 12º mês. Um ano tem 12 meses. 2 anos tem quantos meses? Se um ano tem 12, 2 tem 24 e 3. Tem 36, sim ou não? Ok. Metade de um ano tem quantos meses? 6. Então agora vamos juntar comigo. 36 meses com 6 meses. Olha que coisa curiosa. Então vamos lá. O Senhor Jesus, ele pregou por 3 anos e meio. Observe, ele veio como guerreiro.
ele cresceu, viveu a vida de adulto. Quando chegou aos 30 anos, a Bíblia diz que ele foi batizado pelo seu primo João. A partir do batismo, durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus ele pregou com autoridade, procurando separar mentira de verdade para que as pessoas tivessem acesso à salvação. Mas olha que coisa, o profeta João, ele recebeu a profecia de que um outro pregador, também por 42 meses, estaria pregando, mas não a verdade. Mentiras blasfemas e arrogantes. Esse outro pregador, ele tentaria substituir Jesus Cristo. A gente não vai entrar em detalhes, porque o objetivo da mensagem não é essa. Mas deixa eu te dizer, o papado, o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, por 1260 anos, e deixa eu te dizer, se a gente pegar 42 meses ou 33 anos e meio e transformar isso em dias, a gente vai chegar a 1260 dias. Em profecias de tempo, a Bíblia tem o costume de transformar uma profecia pequenininha em uma profecia grande. Então, onde a gente vê 42 meses ou 1260 dias, a gente pode entender 1260 anos. O papado passou 1260 anos fazendo o seguinte: ensinando verdades e mentiras. O papado ensinava que Jesus é bom, mas o papado também ensinava que o Papa é o substituto de Jesus aqui na terra. O papado ensinava que nós devemos viver em igreja, mas o papado também ensinava que igreja é como um clube, você tem que estar presente nela para ser salvo, gerando assim o costume de, rapaz, olha, eu vou para a igreja mais por costume, mas na verdade eu não estou tão preocupado com isso. De modo que essas verdades misturadas com mentiras, por 1260 anos, inundaram o planeta Terra. E olha, o papado, ele não é o único pregador dessas misturas blasfemas, como eu substituo Jesus. A Bíblia diz que existe um sistema chamado Babilônia, que além do papado, esse sistema tem filhas, de modo que essas mentiras elas foram amplificadas, espalhadas, ao ponto de vencer até aqueles que são chamados de santos, afetando a vida espiritual desse pessoal. E deixa eu te dizer mais. Assim como Deus enviou Jesus, e Jesus deixou o Espírito Santo, aquele pai da mentira, ele enviou o papado, a Bíblia diz que vai se juntar com os Estados Unidos da América, os irmãos evangélicos de lá. E esse pessoal vai fazer milagres. E o resultado disso é que cada tribo, povo, língua e nação têm sido enganados ao ponto de acharem que são cristãos, acharem que estão se preparando para a volta de Jesus, para receber aquele que um dia foi o bebê, mas na verdade estão sendo entramados, iludidos, enganados por esse plano não de redenção, mas de perdição. O que é que o Senhor Jesus então ele faz diante disso? Porque veja, nos coloquemos por 30 segundos na pele de Jesus. O Senhor Jesus lá no tribunal, ele olha para mim, deixa eu me colocar no exemplo. Imagine que ele esteja sendo enganado por Babilônia. O Senhor Jesus ele olha para mim e diz, rapaz, olha, como é que eu vou salvar esse camarada? Ele diz que crê em mim, ele diz que me ama, mas na verdade ele está seguindo algumas doutrinas equivocadas. Na verdade, ele não está
obedecendo aos meus mandamentos, mas ele acredita que está se preparando para a minha volta. O que é que o Senhor Jesus me faz? Se o Senhor Jesus ele voltar agora, esse camarada aqui corre o risco de se perder. E aí o Senhor Jesus ele tem feito uma obra extremamente importante. E eu quero terminar esta reflexão apresentando para os irmãos a última obra que o Senhor Jesus está fazendo antes de aí sim encerrar o plano da redenção, vindo buscar um povo que está se preparando para esse encontro. Mateus capítulo 13, a gente vai ao último texto desse sermão. Olha o que o Senhor Jesus ele está fazendo nesse exato momento. Mateus capítulo 13, deixa eu encontrar aqui o verso. Mateus 13, a partir do 47, tá? Mateus capítulo 13, a parábola da rede. Olha só, o Apocalipse tratou de símbolos, e aqui Jesus, através de outros símbolos, ele vai mostrar para a gente o que ele está fazendo agora. Mateus 13, no verso 47, ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, observe, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E aí o verso 48, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. E aí Jesus faz uma comparação extraordinária. No verso 49 ele diz assim: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E no verso 50, Jesus ele conclui essa parábola dizendo assim: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu te dizer, o Senhor Jesus está diante de um grande dilema e só você e eu podemos ajudá-lo. Se ele volta agora, ele poderá me encontrar em Babilônia, participando das doutrinas e crenças de Babilônia, do estilo de vida de Babilônia. Mas, por outro lado, se a palavra dele continuar sendo pregada, o Senhor Jesus ele pode ver o milagre, o poder dessa palavra na minha vida, a ponto de eu perceber isso e dizer assim: rapaz, eu acho que creio em Jesus, eu acho que aguardo Jesus, mas a minha vida não está demonstrando isso. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar de lado e sair do plano da perdição ao plano da redenção. E aí, através dessa parábola, Jesus disse que lá no céu, antes de os anjos separarem os justos e os maus, assim como os pescadores, eles separavam os peixes grandes, os peixinhos, o Senhor Jesus ele está fazendo essa separação lá, porque pensa comigo, os anjos, eles não são o juiz, eles apenas estão cumprindo a sentença, sim ou não? Os anjos, quando vierem separar, eles já estarão com a sentença na mão. Deixa eu ver, eu vou lá naquele endereço para dizer que aquele dali está salvo, mas também eu vou naquele outro endereço para dizer que aquele dali não estará salvo. O Senhor Jesus está fazendo hoje a última obra, a última parte do cronograma, separando aqueles que estão no plano da redenção daqueles que estão no plano da perdição. E o apelo que a palavra do Senhor faz para mim e para você hoje, Deus, neste final de ano, nesta época de Natal, e assim, o Natal, ele começa antes do dia 24 e vai até o último dia do ano, né? Esse clima festivo. Mas deixa eu fazer um apelo a você. Que tal você aproveitar este clima
para fazer parte daqueles que advertem Babilônia e não dos que fazem parte dela, porque a Bíblia diz que Deus tem uma igreja angélica, uma igreja que diz assim: olha, caiu a grande Babilônia, porque ela tem dado a beber do vinho, da fúria, da sua prostituição, a todas as nações. Existe um povo levantado para dar essa mensagem, não uma mensagem de advertência, para que as pessoas ponham a mão na consciência e digam: rapaz, olha, será que eu fui em Babilônia? E elas, ao terem essa preocupação, possam ter a oportunidade de sair de Babilônia. Mas a Bíblia diz que só existirão esses dois povos: aqueles que vão falar e advertir Babilônia, e aqueles que estarão vivendo em Babilônia, mas lembrem-se, achando que estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. E o apelo que a Bíblia ela faz para mim e para você, nesse finalzinho de ano, é esse. Então a gente aproveitar o Natal, o final do ano, e dizer assim: Senhor, será que eu estou advertindo as pessoas que estão em Babilônia? Ou será que eu faço parte dessas pessoas que estão em Babilônia? Irmãos, certamente o Espírito Santo que ficou na terra, ele guia os mensageiros que dão essa advertência. Se você ama o Senhor Jesus, se você ama o Senhor Espírito Santo, queridos irmãos, a gente não deve participar de nada de Babilônia. E deixa eu entrar em detalhes. A gente não deve participar da comida de Babilônia, dos filmes de Babilônia. E ontem tivemos um sermão maravilhoso com o irmão Lucas. Ele se detalhou bastante nessa questão dos sentidos. Mas veja, se a gente ama a Jesus de verdade, se a gente ama o Senhor Espírito Santo, a gente não deveria participar de nada de Babilônia, da comida de Babilônia, dos filmes de Babilônia, das festas de Babilônia, das doutrinas de Babilônia, do Réveillon de Babilônia. Vocês entendem? A gente não deveria ter um estilo de vida de Babilônia. Queridos irmãos, talvez o que falta acontecer para o Senhor Jesus voltar seja eu sair de Babilônia, para não receber o falso Espírito Santo e perder o Espírito Santo que Jesus ele deixou aqui na terra. E aí vem o apelo final. Que tal a gente aproveitar, sabendo que o julgamento está acontecendo lá? Que tal a gente aproveitar para fazermos as mudanças que precisamos, para quando Jesus chegar no nome da gente, e olhar e dizer: mas espera aí, esse daqui está no plano da redenção. Ele reconhece o perigo de Babilônia, ele está atento a Babilônia, mas ele não está dentro de Babilônia. E aí, certamente, quando o julgamento terminar e o Senhor Jesus vier separar, teremos uma chance. E aí, comemorar o Natal terá valido a pena, porque a gente terá comemorado o Natal de verdade, adorando aquele que morreu pela gente, viveu, nasceu, cresceu, morreu pela gente, está preparando o lugar para a gente. Aí a nossa comemoração natalina, ela realmente será uma comemoração que nos santificará, que nos ajudará a nos afastar de Babilônia, em vez de comemorarmos o Natal dentro de Babilônia. Veremos o louvor? Enquanto a nossa irmã ela louva o Senhor, eu lhe convido, meu querido irmão, faça essa reflexão. O Senhor Jesus, ele está recebendo de mim aquilo que ele espera. Eu estou atento a esse grande conflito. Eu estou advertindo aqueles que estão em Babilônia, ou quem sabe eu estou fazendo parte dela, e Deus está me dando a oportunidade de tomar uma decisão importante neste Natal. Ouçamos o louvor.
Teremos então uma apresentação com as crianças agora.